Boa noite, meus irmãos, a todos que buscam o auxílio fraterno da nossa casa, Centro Espírita João Moreira Rego. Nessa terça-feira, nós desejamos a paz, a harmonia, nessa busca de auxílio, de entendimento, e dizer a todos que a espiritualidade continua a nos socorrer muito antes do que a gente pensa, né? Muito antes da gente expressar a aflição, ele já nos socorre, nos ampara, mas é necessário alimentarmos a confiança, a fé, a esperança e dar a nossa contribuição. Em qualquer lugar que estejamos, podemos contribuir mentalmente, pela oração, pelos pensamentos positivos, nessa grande elaboração da obra, né, de restauração, de mudança de plano, que é a Terra, uma Terra melhor, um planeta de expiação e de prova para um planeta de regeneração. E todos nós precisamos dar a nossa colaboração, contribuindo com pensamentos sadios, equilibrados, para que a nossa psicosfera também seja atraída por espíritos bons que nos ajude a mantermos a serenidade, a tranquilidade e a paz. Lembrando os protocolos que continuam mais do que nunca, a situação continua grave, a necessidade da cooperação, do distanciamento social, de lavar as mãos, usar as máscaras, o álcool em gel. Tudo isso é de grande importância, é a nossa mínima contribuição para que possamos manter a nossa saúde e a saúde do nosso próximo. Todas as vidas importam. Então é necessário a nossa contribuição, é necessário que possamos atender às orientações da saúde. Isso é o mínimo que a gente pode fazer em benefício da nossa saúde e do nosso próximo. Então, meus irmãos, aqui nós vamos ofertar a vacina contra os vírus da depressão, da falta de responsabilidade, do desamor, da tristeza. Então, nós vamos buscar essa vacina nos recursos espirituais, com os nossos amigos superiores, através de leituras saudáveis, que nos oriente, que nos conecte com os espíritos superiores, para que dali possamos receber, através das vibrações superiores, essas vacinas que imunizam contra todas essas pandemias espirituais. Então vamos continuar nossa leitura reflexiva do livro Alvorada Cristã, pelo espírito de Ney Lúcio, e hoje nós vamos trazer uma pequena história. Um dia, a gota d'água, o raio de luz, a abelha e o homem preguiçoso chegaram ao trono de Deus. O Todo-Poderoso recebeu-os com bondade e perguntou pelo que fazia. A gota d'água avançou e disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto, auxiliando um raio de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos animais que passavam aflitos, procurando mananciais. Fiz o que pude, mas venho pedir-te outras gotas d'água que me ajudem a socorrer quantos necessitam de nós. O pai sorriu, satisfeito, e exclamou: Bem-aventurada seja pelo entendimento de minhas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes. Logo após, o raio de luz adiantou-se e falou: Senhor, eu desci e encontrei o fundo de um abismo. Nesse antro, combati a sombra quanto me foi possível, mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. Venho ao céu rogar-te outros raios de luz que comigo cooperem na libertação de todos aqueles que no mundo ainda sofrem a pressão das trevas. O pai, contente, respondeu: Bem-aventurado sejas pelo serviço à criação. Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que se encontram na terra. Depois disso,
A abelha explicou-se: Senhor, tenho fabricado todo o mel ao alcance de minhas possibilidades. Mas vejo tantas crianças fracas e doentes que te venho implorar mais flores e mais abelhas a fim de aumentar a produção. O pai, muito feliz, abençoou-a e replicou: Bem-aventurado sejas pelos benefícios que prestaste. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Em seguida, o homem preguiçoso foi chamado a falar. Fez uma cara desagradável e informou: Senhor, nada consegui fazer. Por todos os lados encontrei a inveja e a perseguição, o ódio e a maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permanecia em meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. O pai bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou: Infeliz de ti que desprezaste os dons que te dei. Adormeceste na preguiça e nada fizestes. Os seres pequeninos e humildes alegrarão meu trono com o relatório dos seus trabalhos. Mas tua boca sabe apenas queixar, como se a inteligência e as mãos que te confiei para nada valesse. Retira-te. Os filhos inúteis e ingratos não devem buscar minha presença. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me enquanto não aprenderes a servir. A gota d'água regressou cristalina e bela. O raio de luz tornou-se aos abismos, brilhando cada vez mais. A abelha desceu zumbindo feliz. O homem preguiçoso, porém, retirou-se muito triste. Essa historinha, essa pequena história, ela é muito parecida com a parábola dos talentos, né? Que foi aquele homem que foi viajar e distribuiu os talentos com três dos seus colaboradores, né? E foi dando, ele deu 2, a outra ele deu 1 e a outra ele deu 3, 2 e 1. E aí aquele que recebeu 3 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, mas o que recebeu 1 foi enterrar na terra e não produziu, né, aquele talento. Então, da mesma forma dessa historinha, a gente vê que tanto o raio de luz, como a gota d'água, a abelha, colaboraram com o Senhor. Fizeram sua parte, fizeram o seu trabalho, dentro dos seus limites, fizeram o seu trabalho. Só o homem que se acha, né, incapaz de servir, de ajudar, de colaborar, sempre está com lamentações, com reclamações, com desculpa. Assim, infelizmente, somos nós, né, quando ainda não estamos conscientes que nós nascemos para servir. Jesus foi esse exemplo de servir. E quando ele conversou com os discípulos, com a mãe dos filhos de Zebedeu, né, quando ela pede que coloque seus 2 filhos, que era João e Tiago, um do lado direito, outro do lado esquerdo, no primeiro escalão do reino, ele diz que não cabia a ele escolher, mas seria aquele que o pai escolhesse, e seria por aquele que mais servir. Se você quer ser o primeiro, seja o que mais serve, o que mais coopera, o que mais ajuda. Então, para Deus, o que vale é a caridade, é como você está servindo ao outro, como você se dispõe a colaborar com o outro, principalmente agora, nessa pandemia, nesse momento tão difícil, tão grave, e que o planeta Terra está passando. Então, nós temos um campo imenso para servir, dentro das nossas possibilidades, porque Deus não vai exigir que a gente sirva naquilo que a gente não tem condições. Nós temos limites. Mas todos têm a capacidade de servir. Deus deu esse dom a todos, uns mais, outros menos, mas segundo as capacidades de cada um. Alguns têm mais capacidade de servir, outros menos. Mas mesmo dentro daquele que tem menos, ele pode multiplicar, como foi dado o exemplo da gota d'água, do raio de sol, da abelha. São coisas pequenas que a gente acha, mas que são grandiosíssimas quando se dispõe a servir e multiplicar, né, toda essa cooperação. Deus espera pela cooperação de todos
de toda a humanidade, até os animais, a natureza, tudo coopera com a grande obra. Só o homem que se lamenta. Só o homem que está sempre dando desculpa. Então, que a gente pare para pensar nisso, onde quer que estejamos agora, a gente tem condições de servir no lar, com os nossos familiares agora, onde a gente está isolado, né? No quarteirão, ali onde a gente convive com os vizinhos, né? No nosso grupo de trabalho, com os nossos companheiros, amigos. Nós temos sempre esse dom de servir através do pensamento, através da oração. O mundo está precisando de oração, de pensamentos positivos, de coragem, de bom ânimo, uma palavra amiga, uma palavra bem direcionada em prol daquele que está desesperado, né? Nos leitos de hospitais, né? Os familiares que perdem seus entes queridos precisam de uma palavra esclarecedora, consoladora. Nós podemos fazer isso ligando para a pessoa, conversando, orientando, dando-lhe esperança, alegria de viver, de coragem, né? Isso ajuda a todos nós, porque todos nós somos necessitados da boa palavra, de uma palavra esclarecedora, orientadora. Então, que sejamos nós, né? Aquele que colabora com o Mestre, aquele que colabora com o nosso Pai nessa grande obra. E nesse momento tão crucial, tão grave, a gente pode dar nossa colaboração, mesmo pequena, pensando positivamente, compreendendo a bondade de Deus para todos os seus filhos, para com todo o planeta. Sejamos firmes na nossa fé, na nossa capacidade de amar, de ajudar. Sejamos caridosos, porque fora da caridade não há salvação. Então precisamos ser caridosos mais do que nunca agora. Então que todos estejam em paz, que nesse momento Jesus permaneça conosco, em nossa mente, coração, que magnetize a água que iremos beber, que envolva o nosso lar em clima de paz, de esperança, de proteção, para que possamos nos manter em casa, mas em casa não se sentindo tolhido na sua liberdade, mas em casa se sentindo protegidos, porque nós não estamos presos em nosso lar, nós estamos em casa para ser mais protegidos. Então, que a gente possa ver o lar como um ambiente de proteção, de amor, né? E que os amigos espirituais e o nosso Pai, que vela por todos nós, possa nos proteger desses momentos difíceis, né? E se a gente tiver que permanecer ou passar por alguma experiência dolorosa, que estejamos a capacidade, a coragem, a força e a certeza que nós não estamos sozinhos, que contamos com esses amigos superiores, que contamos com o nosso Pai, que não nos deixa sozinhos, não nos abandona, mas é um Pai que é justo, amoroso e bom. E que essas energias de saúde nos ajudem a nos manter saudável mentalmente. Que assim seja.